professora Daisy e vou lecionar a disciplina de Matemática para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se de seguir todas as orientações, que é procurar um lugar bem tranquilo e limpinho para realizarem as suas atividades e assistirem suas videoaulas. Lembre-se de prestar bastante atenção em tudo que for falado aqui em nossas videoaulas. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a nossa aula? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, obrigada por mais esta videoaula e peço ao Senhor que nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vamos à nossa chamada? Então diga presente a hora que disser o seu nome. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Estão preparados para começar a nossa aula? Hoje nós teremos aí uma aula de revisão. Está chegando as nossas provas, né? As provas trimestrais. Então hoje faremos uma revisão do que vai cair na prova. E depois teremos aí a próxima aula de correção das atividades que vou dar na aula de hoje. Começaremos falando sobre os sólidos geométricos, que são objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são cubos, pirâmides, cones, cilindros, esferas e paralelepípedos. Vamos observar aí alguns deles? Então, nós temos aí o cubo, a pirâmide, a esfera, o paralelepípedo, o cilindro e o cone. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? O cubo é um corpo formado por 6 faces, que são bem quadradas. Agora, o cone é um sólido geométrico classificado como corpo redondo e formado pelos segmentos de reta cujas extremidades são uma circunferência. Vocês podem observar que eu coloquei aqui um exemplo referente ao cubo, que é um dado. O cone seria a casquinha aqui do sorvete. Vamos ver agora a pirâmide. É um monumento de base retangular com 4 faces triangulares. Formam uma ponta na extremidade superior. E temos aqui um exemplo, né? Uma cabaninha, né? Que parece aí um triângulo, né? Que é uma pirâmide. Temos também o cilindro, que é uma forma geométrica tridimensional formada por 2 bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Então aqui está o cilindro e eu coloquei aqui, né, uma vasilhinha de Todd representando o cilindro. Agora também temos a esfera, que é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, sendo classificada como um corpo redondo, que o exemplo aí nós temos a bola. E por último, o paralelepípedo. Podem ser classificados de acordo com a sua forma, dependendo dos ângulos em suas bases e em suas faces laterais. Coloquei aqui um tijolo, né, representando aí um paralelepípedo. Vamos relembrar sobre o nosso dinheiro. Então, as notas, nós temos aí a de R$100, a de R$50, temos a de R$20, R$10, R$5 e de R$2. Temos também as moedas, né? A de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, de 5 centavos. Então, já que nós relembramos aí sobre o nosso dinheiro, vamos relembrar sobre as figuras planas? Elas são figuras que possuem apenas o comprimento e a largura e são estudadas pela geometria plana. Então nós temos aí o círculo, né? Que ele é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Também temos o triângulo, que é um polígono formado por 3 lados.
Temos o quadrado, que é um polígono que possui 4 lados. E temos também o retângulo, que são figuras geométricas planas que possuem 4 lados. Vocês lembram das malhas geométricas? Qual seria o significado delas? As malhas são diversas variações e deformações possíveis do papel quadriculado, e sua função é ajudar o aluno na observação das formas geométricas e nos desenhos que ele fará a partir das propriedades da figura que observou. Então, eu deixei aí, um exemplo aí de uma malha geométrica, o desenho aí de uma igreja. E os padrões geométricos? Eles são utilizados há muitos anos em diversas áreas, como na moda, na arte, também na decoração. As formas geométricas existem um pouco mais de atenção quando falamos em padrões geométricos, pois é preciso equilibrar as formas naturais já existentes no ambiente e as cores e os novos padrões. Então, eu deixei aí um exemplo aí de padrões geométricos, que eu desenhei aí. Agora, vamos falar de simetria, que é quando pode ser dividida exatamente ao meio, de maneira que as duas partes se coincidam quando sobrepostos. Vocês lembram aí que fizemos, até uma atividade com tinta, que pintamos um lado e o outro lado tem que ser idêntico, Então aí eu fiz um risco bem ao meio da borboleta, mostrando que ela pode ser, um desenho de simetria. E as vistas? É saber que podemos perceber que o mesmo objeto pode ser visto de formas diferentes, dependendo da posição em que está em relação a ele. Então, aí eu tenho uma casa de cima, olhando de cima, olhando de frente e olhando de lado. Agora eu também vou relembrar vocês aqui a nossa vendinha. Vocês lembram aí que foram escolhidos, por mim, 2 utensílios para cada aluno. E depois, na videoaula 027, eu fui ensinar vocês a estarem recebendo o troco ou dando, Dependendo aí da onde que você, se você estiver comprando, você vai receber. Se você estiver vendendo, você vai dar o troco. Então, eu supus que cada aluno, quando chegasse na vendinha, chegaria com R$30 para adquirir seu produto. Então, fizemos aí uma subtração através dos produtos, que vocês adquiriram aí na minha vendinha. Foi muito interessante, sobre a vendinha. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a unidade? A palavra unidade tem origem no termo latim e designa a qualidade do que é único. Então, é uma quantidade. Olha, eu coloquei uma boneca aí que representa-se 1. Então, a unidade seria tipo de 1 em 1, até formar, o 9. Porque aí depois vem a dezena. Vocês lembram que a dezena, que quer dizer 10, Juntando-se 10 unidades, formamos uma dezena. Então, vou colocar aqui 10 bonecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu formei um grupo de 10 unidades, que podem dizer que nós temos aqui uma dezena, porque uma dezena é igual a uma unidade, a 10 unidades. Vamos agora fazer algumas atividades extras. Pegue o seu caderno de matemática. Vamos aí, fazer algumas atividades para podermos aí realizar uma boa prova. Vamos lá, coloquem aí Colégio Amaús, revisão matemática e a data que vocês estão realizando a atividade. Número 1, coloque o nome dos sólidos geométricos que estão abaixo. Então, vocês vão colocar o número 1 e a letra A. E vão colocar os nomes, tá? Na letra A, esse sólido geométrico, como ele se chama, depois o B, o C e assim sucessivamente. Número 2, escreva os objetos que lembram um cone. Então, você vai escrever aí qual que é o objeto que está lembrando que seria um formato de um cone. Número 3, observe os objetos abaixo e coloque o número dos sólidos geométricos que eles lembram. Então, eu coloquei, o número 1 vai ser o cubo, o 2, o paralelepípedo, o 3,
o cone, 4, cilindro, 5, esfera e 6, pirâmide. Então, vocês vão colocar aí, tá? O número aí nos objetos aí para mim, conforme eles estão lembrando aí que se parecem com os sólidos geométricos. Vamos lá. Agora, vamos no número 4. Vamos resolver alguns problemas? Então, vocês vão colocar para mim aí o resultado, tá? Número 4. Resolva os problemas. Letra A. Ana Clara foi ao supermercado e comprou 3 pacotes de biscoito. Cada um custou R$2. Quanto ficou a compra de Ana Clara? Vocês vão colocar aí a operação e a resposta. Letra B. Cláudio ganhou de seu pai R$5 e depois ganhou de sua tia R$4. Qual o total de dinheiro que Cláudio tem? Então, vocês vão fazer também aí essa atividade. Vamos para o número 5. Somem as notas e moedas e registre a quantidade. Então, na letra A, vocês vão somar, tá? E colocar só o resultado aí para mim. Da A, da B, da C, da D e da letra E, tá? Número 6. Coloque o nome das figuras planas e depois dê um exemplo de objetos que possuem as formas parecidas com ela. Então, na letra A, vocês vão colocar um objeto que se pareça com um círculo, no B com um triângulo, no C com um quadrado e no D com um retângulo, tá? Número 7. Realize o desenho de um peixe na malha geométrica. Peçam ajuda aí a mamãe ou um adulto que tiver aí para fazer a malha geométrica no caderno e vocês realizem o desenho de um peixe, tá? Vamos agora ao próximo, número 8. Identifique o animal localizado à letra e o número dos animais da malha geométrica. Então, nós temos aqui o D8, o F10, o H5 e o A12. Vocês vão me dizer quais são os animais que se encontra aí na localização dessas letras e números, tá? Então, vamos para agora a número 9. Identifique quais das figuras são padrões geométricos. Então, vocês vão me falar aí se é a A, se é a B ou se é a C, tá? Número 10. Responda. Quando contamos de 1 em 1, chamamos de quê? E quando temos 10 unidades, nós temos o quê? Vocês irão colocar a resposta, tá? Então, olha, prestem bastante atenção. Chegamos ao final da nossa aula. A próxima aula de matemática eu vou fazer a correção. Espero que vocês caprichem aí, tá? Nessas atividades para realizarmos aí uma ótima prova. Então, ó, um beijo para cada um de vocês e lembre-se, juntos no caminho certo.